Gratidão por vocês estarem aqui. Muito bom. A gente fez uma chamada meio que em cima da hora, mas deu tudo certo, tá? Quem está aqui é porque gosta de óleos essenciais, gosta de corrida, quer saber como é que a gente faz para unir os dois juntos. Agradeço a todos que estão aqui e agradeço principalmente essas minhas convidadas, tá? Eu e Emília estamos fazendo uma série de entrevistas que é o bate-papo essencial, tá? Uma entrevista sobre óleos essenciais das profissões. E hoje a gente convidou a Thaís, que ela é educadora física e massoterapeuta, e ela faz o treinamento da Luísa, que ela é meio maratonista, tá? E está aqui para falar um pouquinho dos óleos essenciais exatamente na corrida, tá? No esporte, nos esportes como um todo. E principalmente na corrida, que é o esporte delas, tá? Fala um pouquinho, Emília, se apresenta. Gente, eu sou a Ula, para quem não me conhece, Ula Franco, tá? E aqui comigo tá a Emília, que a gente faz essa parceria de entrevistas. Emília, se apresenta, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ula. É uma honra estar mais uma semana aí nesse bate-papo essencial com essas duas convidadas extraordinárias, que vai ser maravilhoso. Semana passada estivemos aí com a doutora Irisbel, foi muito bom e não tenho dúvidas que hoje vai ser um bate-papo muito proveitoso com a Luísa e a Thaís. Eu me chamo Marília Medeiros, sou premier do Terra e também sou aromaterapeuta. Thaís, sua linda, se apresente, por favor. Então, eu sou Thaís Damasio, sou formada em Educação Física, já há uns 10 anos, trabalho também com massoterapia e tenho formação na área de estética, né? Então, tudo que está relacionado ao corpo humano é algo que me atrai muito para estudar, algo que eu gosto muito. E um dos meus objetivos de vida é sempre proporcionar saúde e bem-estar para a pessoa, certo? Independente da sua condição, a gente vai sempre fazer essa integração, fazer essa adaptação, né? De acordo para a gente poder chegar lá no objetivo final. E aí a gente vai trilhar os melhores caminhos, né? Então, uma das minhas funções é juntar todo esse conteúdo que eu tenho e direcionando os caminhos para que a pessoa consiga chegar lá no seu objetivo. Muito bem, muito bem. Fala aí, minha amiga linda, Luísa. Conta um pouquinho da sua história, quem você é. Vamos conversar sobre isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa Duarte, né? Eu sou empresária, meia maratonista, consultora bem-estar e adoro correr, pessoal. Estava aqui hoje relembrando com Thaís como foi que a gente começou as corridas, né? Eu conheci Thaís numa academia, sempre gostei. E sempre gostei de praticar esporte, sempre. Só que nunca dava tempo, isso aqui não tem. Enfim, e aí eu conheci Thaís e ela me mostrou e me proporcionou o mundo dos esportes, mas principalmente com a corrida. E por conta dela eu já fiz 5 meias maratonas, quero ir agora para a 6ª, com fé em Deus. Massa! Gente, eu acho incrível quem faz corrida, viu? Eu acho lindo, mas eu não tenho coragem. Eu era jogadora de vôlei até meus 42 anos. Tudo bem que eu só tenho 30, mas até meus 42 anos eu era jogadora de vôlei. Aí eu amava você poder me botar o dia todinho para jogar, mas não me peça para correr. Ai, meu, quando o treinador técnico fazia lá vamos correr, eu digo, já chegou a hora ruim do dia. Eu acho lindo quem faz. Mas me conta como foi isso, como você introduziu os óleos essenciais na tua rotina das corridas. Tá bom. Então vamos começar. Como eu falei para vocês, eu conheci Thaís numa academia. E quando eu conheci Thaís, então foi na época que eu vi
Não, que eu fiquei sabendo que eu tinha lúpus, né? Um momento um pouco difícil. Enfim, Não, hoje liberou. Tranquilo. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Certo. Agora, Luísa, liga aí o teu microfone. Vê se tu consegue. Tá ligado? Pronto. Então, foi na época que eu descobri que eu tinha lúpus. E quando eu descobri que eu tinha lúpus, não só a lúpus, como a uveíde, eles vieram me dar limitações na minha vida. Eu nunca falo que eu tenho uma doença, eu falo que eu tenho limitações. É um desafio para a gente superar. Porque os desafios estão aqui na nossa frente para a gente superar todos eles. Exatamente. Junto com a lúpus, vinha todas as inflamações, que a coitada da Thaís tinha que dar cabo de todas, porque vocês podem imaginar uma pessoa que, em épocas de estresse, fica toda inflamada, toda inchada, mau humor. E eu tenho uveíde, então eu fico cega do olho também. Aí chegava no consultório dela, Thaís, ainda queria correr. Imagina o desafio que Thaís teve comigo. E aí ela me ensinou, né? E a gente tinha uma amiga em comum chamada Marilma, que ela corria na esteira e parecia que ela estava flutuando. Eu dizia, poxa, eu quero correr igual Marilma. Eu olhava para o lado e dizia, Thaís, me ajude, Thaís. E assim, naquela época da academia, Thaís, quando ia fazer meus alongamentos, ela já dizia, Luísa, você é muito rígida, né? Eu tenho uma estrutura física muito, muito rígida mesmo. E então, eu comecei a fazer o fortalecimento muscular com Thaís, comecei a praticar o Pilates para poder ajudar nos alongamentos e fui para o clube de corrida, né? Aí comecei com a dieta, porque precisava emagrecer. Naquela época, a minha nutricionista já tinha introduzido na minha dieta, tirou a coisa que eu mais gostava, que são frutas. Ela tirava frutas porque assim eu engordo muito rápido, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu como, senão eu não passo uma porta. Mas, enfim, ela saía cortando tudo. Então, além de inflamada, quando eu chegava em casa, eu dizia para a Thaís, eu estou toda inflamada, as minhas juntas estão doendo. Ela dizia, Luísa, não são juntas, são articulações. Eu digo, tá, articulações. Até hoje, quando eu estou nos vídeos, sabe, Ula? Quando eu vou falar junta, eu me lembro de Thaís, eu digo, articulações. E aí, ela tirava todas as minhas alimentações, toda a minha alimentação era bem balanceada mesmo, até hoje. Eu como várias vezes no dia, mas bem pouquinho, entendeu? E aí eu tomo cuidado para não tomar o refrigerante. E geralmente, quando a gente está no meio de uma prova, quando a gente passa dos 20 quilômetros, o pessoal toma uma Coca-Cola para dar energia. Só que aquilo, palatinosa, aquele gel, eu nunca fui fã, eu não gosto disso, eu gosto de coisa natural, eu gosto de fruta. Os meus maiores desafios nas minhas dietas sempre foi retirar a fruta. Eu adoro comer e adoro fruta. E aí, o que aconteceu? Quando eu conheci os óleos essenciais, eu senti, lembra, Thaís, uma enorme diferença com o Gardo. Ula foi uma coisa assim, eu tinha, toda semana, minha irmã dizia, Luísa, segunda-feira parece que você está morta, realmente. Eu não conseguia levantar os pés do chão. Por quê? Porque eu tomava sol no domingo, eu adoro uma praia. Quando eu chegava na segunda-feira, eu estava morta. Principalmente porque nossos treinos, nossos longões, são no sábado. E a gente começa muito cedo, mas quando termina, o sol está na muleira já bem forte mesmo. Então, chegava toda queimada, toda sapecada, não tinha jeito. Começava 4 horas da manhã, mas um longão de 18 quilômetros, de 20 quilômetros, quando você vinha terminar, já era 8, 9 horas da manhã. Não tem jeito. Você leva um sol danado no rosto, no corpo. Aí ligava para a Thaís, olha, Thaís, hoje ela muitas vezes cansou de me atender no domingo, né? Abria a sala só para mim. Aí, quando eu chegava lá, ela fazia todo o processo dela, de argila. O Diplu, nossa, o Diplu me salvou muitas vezes, Nossa Senhora. A Thaís, ela vai falar aí como é que ela fazia. ainda tinha um agravante, viu, Ula? Eu tenho alergia ao frio. Ela tinha que aplicar argila e correr para não deixar eu sentir frio, de jeito nenhum. Meu Deus do céu, é mesmo? Eu tenho alergia ao frio.
por incrível que pareça, eu não posso ficar muito tempo no ar-condicionado, senão eu congelo. Caramba, olha, deixa eu lhe contar um segredo. Eu também tenho alergia ao frio, mas o meu é o gelo, né? A água gelada é o gelo. Engraçado, o ar-condicionado eu posso, graças a Deus. Mas eu nunca tinha visto uma pessoa que tem alergia a frio também, tá? Somos Rapaz, duas, viu? Olha, ela começou a descobrir, porque assim, ela estava em plena numa sessão, aí ela colocou argila, né? Argila nas minhas panturrilhas e nas minhas costas, que estava muito inflamado aqui, principalmente aqui, eu tenho muita tensão aqui. Aí, de repente, eu disse assim, Thaís, desligou? Ah, ela desligou. Aí eu disse assim, Thaís, tem uma coisa errada. Minhas mãos estão congelando e eu estou ficando com os dedos dormindo. Quando ela olhou, disse, está tudo roxo, Luísa. Caramba. Corre! Está tudo roxo, Luísa, corre! Foi impressionante. Aí chega daqui, chega de lá, eu sei que ela conseguiu e a gente, a partir desse tempo, desse dia, ela começou a ter mais cuidado com relação a isso, entendeu? Principalmente na aplicação da argila, né, Thaís? Ela vai explicar passo a passo como é que ela faz, como é que ela descobria o que ela tinha que aplicar comigo, porque além de ser minha preparadora física, ela era minha masoterapeuta. Thaís, Lívia, que é do Clube de Corrida, e Andréa Gonçalves, é o meu time quando eu enfrento a meia maratona. Entendeu? Porque a gente nunca faz sozinho. E os óleos essenciais, principalmente. Como eu falei para vocês, primeiro lugar, eu jamais faria uma coisa dessa sem um lugar. Porque ele é quem me dá disposição. Ele é quem não me deixa cansada. Ele é quem tira todas as minhas inflamações. O orégano nos pés. Não deixo nunca na minha vida. O pé permite que, quando você está ali, você, em vez de comer uma rapadurazinha, ou em vez de você colocar um gel na boca, que aquele troço é muito ruim, aquele gel na sua boca. É horrível, eu já provei isso. Quando a gente fazia maratona de vôlei, eles davam esse negócio, é horrível. E eles faziam, come, engole. Eu não quero não, engole. E aí você tem que tomar muita água, né? Porque para poder o gel, né? Muito líquido, muito líquido mesmo. E o Peppermint não tem essa particularidade. Você toma ele dá energia. E assim, quando você termina a corrida, você está cansada. Lógico que você está cansada. Mas você não está exausta. Ele consegue controlar. É impressionante como o hortelã-pimenta da gente consegue tirar essa fadiga, né? Porque, visivelmente, a gente fica com fadiga muscular. A meia maratona, ela é assim. Você está lá se preparando, hein? Aí você está, poxa, adrenalina no máximo, todo mundo tira foto, chega, abraça um, abraça outro, e beija, e vamos lá, massa, começa. Aí você... Aí chegou nos 8 quilômetros, nos 5 quilômetros, aí você está massa. Nos 10 quilômetros, meu Deus. Nos 15, o que é que eu estou fazendo aqui? Nos 18, nunca mais eu venho. Quando chega nos 20, quando você passa dos 22, que aqui é assim, Ula, nós temos 2 meias maratonas. Uma de São Cristóvão, que você desce e sobe ladeira, que muitas pessoas que correm pelo Brasil, quando chegam, amarelam na de São Cristóvão, que não conseguem. E tem a da Conceição. A da Conceição, ela é plana, porque é na beirada da praia. Mas, em compensação, tem um vento que você leva nos peitos. Aí, minha filha, é mais pesado. Eu, particularmente, prefiro as ladeiras de São Cristóvão. Prefiro 1000 vezes, entendeu? Mas a gente enfrenta as duas. Aí eu já fiz 5, estou em busca da 6ª aí, né? E eu quero fazer antes, né, dos meus 60 anos. Eu quero fazer uma maratona inteira. Aliás, quero fazer um monte de coisa, mas enfim. E Thaís, né? Thaís, não me largue, não me deixe, porque sem você eu não sou nada, não sou ninguém. Mas então vamos deixar a Thaís falar um pouquinho o que é que ela faz com você, que lhe deixa tão disposta. Conta aí, Thaís. Então, Luísa, essa pessoa aqui é praticamente impossível de deixá-la. Não vou abandoná-la nunca. E, assim, quando eu conheci Luísa, como ela disse que foi numa academia, ela veio com uma recomendação médica, né? Que ela precisava fazer atividade física devido ao problema da lúpus. E aí tá, tudo bem, aí vou estudar. Ela já tinha me contado um pouco do histórico dela, das coisas que ela fazia, mas Luísa era uma pessoa em que, quando ela estava em crise, ela chegava
ela não caminhava muito bem, entendeu? Então, ela tinha uma dificuldade na sua mobilidade. E aí eu parei e pensei, tenho que fazer alguma coisa para mudar esse histórico, né? E quando ela me disse dessa vontade de querer correr, essas coisas todas, eu disse, oi, vamos estudar. Aí eu sempre digo que Luiz é a prova de que é uma comprovação particular minha de que o estudo vale a pena. Quando você estuda, você consegue sim se dedicar e mudar e melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. E isso é muito motivador para mim. E então a gente começou a fazer um trabalho. Eu disse, vou fazer, você vai ter que ter um pouco de paciência, mas você vai correr. E aí comecei a fazer um trabalho, montei alguns ciclos para ela de preparação física, de preparação de toda a estrutura dela, de estrutura articular, estrutura muscular. Então eu preparei, comecei a preparar ela de dentro para fora, né? Eu não fui logo direto para a parte de músculos grandes, como normalmente a gente trabalha, né? Eu fui fazendo um trabalho bem personalizado para ela, né? Algo que eu gosto muito, e com a finalidade de fazer esse controle das crises da lúpus dela e fazer com que ela melhorasse esse condicionamento e que ao longo do tempo ela conseguisse chegar ao objetivo final dela, que era fazer uma corrida. E aí comecei. Oi. Deixa eu até trabalhar um minutinho. Já hoje tem gente querendo entrar e tá colocando no privado. Dá uma olhadinha aí. Acabei de ver tudinho já. Já tem um monte de gente que eu mandei aqui, que estão querendo entrar. Estava olhando agorinha isso. Enquanto Thaís está falando. Pode falar, Thaís. Então, e aí, o que é que a gente fez? Luísa é uma pessoa muito determinada, e isso contribui muito disciplinada, e quando você encontra, como é que se diz, junta a fome com a vontade de comer, né? E o negócio começa a fluir. Então, eu comecei a me dedicar muito a estudar o caso dela, né? A buscar formas para melhorar essa condição dela. E ela começou a seguir as coisas que eram ditas, tanto lá, né, pelos profissionais que estavam acompanhando ela. E aí, a gente conseguiu melhorar, ela foi vendo a evolução dela, né? Com o treinamento físico. E ela entrou num clube de corrida. Até que um dia eu disse assim, Luísa, acho que você já pode entrar num clube de corrida, porque você não tenta. Aí ela foi quando ela começou a correr junto com a Marilma, né? E aí lá no clube de corrida tem um outro tipo de treinamento, né? Lá com a Lívia. Então ela já foi mais preparada, com as estruturas mais preparadas para poder enfrentar esse treinamento junto com toda a equipe, para ela poder fazer a corrida. E aí chegou o dia da corrida, né? Eu lembro muito bem que foi, assim, muito emocionante. Eu fiquei lá no caminho, no trajeto, esperando, cadê Luísa? Eu quero ver Luísa. Já fiquei, eu disse, vou ficar mais ou menos perto da chegada, porque você não pode parar. Aí fui, e assim, foi algo muito emocionante esse dia, tanto para mim quanto para ela. Mas o que é que a gente fazia durante os treinamentos, né? Não é fácil, era uma situação, um momento, situações e treinos que tem dias que é mais intenso, então fica um pouco mais difícil. Quando ela tinha algum tipo de crise, isso se agravava um pouco mais. E Luísa é uma pessoa que ela tem uma estrutura muscular muito densa, né? E então ela ganha massa muscular muito rápido. Então eu comecei a perceber algumas coisas, algumas características muito específicas dela. E comecei a trabalhar isso e desenvolver essas coisas nela. E aí, quando ela ia para o meu consultório, para poder fazer, eu disse, precisamos começar a fazer tratamentos com massagem, para poder fazer as liberações miofaciais, essas coisas todas. Então, em alguns momentos, ela chegava realmente, que é natural, como eu atendo já alguns atletas, chegava assim a pessoa destruída, principalmente panturrilha, lombar, costas, região do quadríceps, são regiões que ficam muito, ficam mais inflamadas, ficam mais lesionadas, que é normal ocorrer essas microlesões. E aí uma das nossas funções enquanto terapeutas corporais, enquanto massoterapeuta, era o quê?
auxiliar nessa regeneração para que quando ela voltasse lá para a academia, ela tivesse condições e eu pudesse fazer o treino regenerativo, essas coisas todas. E aí fazia a liberação miofacial com ela e fazia a associação dos óleos essenciais com argila, com ventosa. Então, eu já conheço a área como eu sou formada já há um bom tempo, eu conheço a área da aromoterapia, né? Há mais ou menos uns 15 anos. E eu sempre digo que, graças a Deus, a doTERRA chegou aqui no Brasil há quase 2 anos, né? E eu vejo o quanto é diferente o resultado, né? Assim, é muito mais, é quase que instantâneo, né? E aí, quando a gente faz as outras associações, porque o Lula pode confirmar, para mim não existe combinação melhor do que óleo essencial com argila, né? Então, eu tenho, assim, um leque de argilas que eu trabalho, cada uma com as suas cores, e agora, graças a Deus, eu tenho um leque de óleos essenciais que me trazem, assim, um ótimo retorno. E o benefício da gente poder fazer o uso dos óleos essenciais da doTERRA de várias formas, não só de forma tópica e por inalação, principalmente como o OnGuard, que a gente faz a ingestão dele para poder fortalecer esse sistema imunológico, então faz exatamente aquilo que eu sempre tento buscar. Trabalhar a pessoa de dentro para fora, né? E aí a gente trabalha de fora para dentro, de dentro para fora, então chega uma hora que tudo vai se harmonizar. E os óleos essenciais, eles ajudam nessas harmonizações, tanto emocional, porque a gente sabe que quando ela está em algum momento de estresse, alguma coisa do tipo, há um desequilíbrio nas estruturas e aí ela pode vir a ter uma crise. Então, o óleo ajuda a controlar o fator emocional. Ajuda a controlar o fator emocional também, de que forma? Em um pré-treino, em uma pré-maratona. E, porque, querendo ou não, por mais que você esteja preparada, a pessoa fica ansiosa na expectativa de poder realizar aquela prova. E sempre vem aquele frio na barriga, e se eu não conseguir, se acontecer uma coisa, e isso passa na cabeça de um atleta, né? De quem está fazendo algum tipo de prova, participando de algum tipo de competição. Então, ele vai auxiliar nesse controle. Então, a gente conseguiu ter um controle maior desse atleta, certo? A gente consegue trabalhar tanto o lado físico como o lado emocional. E aí o resultado é sensacional. A gente usava muito também Deep Blue, é algo assim que é o óleo que eu mais utilizo assim em cabine no meu consultório com os meus atletas, né? Tanto o Deep Blue tem a pomada, né? Pomada. Então é algo assim. Isso é maravilhoso. A primeira vez que eu utilizei como trabalho com as mãos, então quando a gente percebe como ele reorganiza as fibras musculares, né? E aí facilita até o meu trabalho, porque vai fazer com que o meu cliente não sinta tanta dor na hora da liberação, porque quem faz liberação miofascial sabe que dói. Então ele vai ajudar. Às vezes a pessoa chega, como às vezes o Luiz chegava, com a estrutura tão densa, tão comprometida, que até para fazer uma ventosa, quando fazia a sucção, não tinha de tão rígido, de tão denso que estava. Aí o que eu faço? Faço uma combinação de óleos. E aí, qual é o meu raciocínio clínico? Para associar óleos essenciais que melhorem, que façam o controle da inflamação, que sejam vasodilatadores, certo? E então, isso tudo vai fazer o quê? Que vai fazer com que permeie melhor esses ativos que contém na argila e os próprios do óleo essencial. E isso vai fazer... E aí, depois que passa o tempo, né? Que cada pessoa tem um protocolo, quando a gente faz a remoção, você percebe o realinhamento e a reorganização, como o tecido e a musculatura, ela fica mais palpável, mais maleável, né? Flexível, e em particular móvel, como ela flui melhor, né? Sim. Eu percebo isso também. E aí a gente consegue fazer um trabalho melhor, né?
E aí você consegue, sim, fazer a técnica regenerativa para poder liberar aquelas tensões. E quando Luísa falou nesse caso que ela teve uma crise de hipotermia, né? Foi? E aí quando ela sentiu frio, aí eu comecei a olhar, ela já tinha me dito que tinha, assim, achava que tinha uma alergia a frio. Eu disse, tá. Até então eu não tinha atendido ninguém com alergia a frio. Aí descobri Luísa. E aí para minha sorte, eu tinha uma manta térmica, algumas coisas eu tenho, né? E aí fiz o atendimento, né? Fiz os primeiros socorros lá para que ela não desenvolvesse, eu tivesse que levar ela para o hospital, mas consegui fazer o controle, né? Dessa crise de hipotermia. E aí, quando a gente vai fazer a aplicação com ela, eu sei que sempre o ar tem que estar desligado, eu não posso estar colocando, se eu for fazer uma aplicação de argila nela, eu não posso colocar óleos que tenham tendência a diminuir a temperatura, como, por exemplo, peppermint. Aí eu vou utilizar um outro óleo que seja mais aquecedor, mais acolhedor, para poder fazer esse controle e evitar que ela venha a ter uma hipotermia. Então, no caso muito específico de Luísa, eu utilizo muito Copaíba, o Deep Blue, Peppermint eu utilizo nos pré-treinos e pós-treinos dela, mas não associado ele só com óleo essencial, não associo ele com a argila, porque realmente dá uma resfriada legal. Então, a gente tem que ficar atento a cada pessoa. O que eu sempre digo é que o óleo essencial, assim como qualquer outra técnica de terapia alternativa, integrativa, elas não têm contraindicação, e sim pessoas ou momentos contraindicados, né? Então a gente tem que fazer uma boa avaliação, entender como é a fisiologia daquela pessoa, você tem que saber realmente o que é que vai acontecer fisiologicamente com aquela pessoa, para que caso venha a ter alguma intercorrência, você possa reverter o quadro, né? E tá dando para entender? Com certeza, tá dando sim, tá ótimo. Mas Isso, olha, não começa a falar e não para. Eu digo isso sempre, que cada pessoa, o óleo vai ser um único óleo que vai reagir em cada corpo de forma diferente. Então, ela é bem dessa forma. Então, a gente precisa saber a propriedade do óleo, a química, a composição química dele, e saber como a gente pode reverter em algum momento de dificuldade. Eu vou fazer isso, eu posso usar qual óleo que vai fazer com que ela aqueça. A gente pode usar um cássia aí também, né? E aí o cássia esquenta, né? Um óleo forte que tenha alto teor de carvacol, bota no pé dela, já ela vai dar uma fervida aí que vai... Sim, Mas olha, me diga uma coisa, me conta uma coisa. Eu tenho para vocês duas, tenho a mesma pergunta para as duas. Quando você começa com os óleos essenciais, Luísa, quando você começa com os óleos essenciais, as pessoas prestam atenção, que é isso, começa a perguntar. E a mesma pergunta para a Thaís. Thaís, você trabalha os óleos essenciais com outros atletas ou foi só com Luísa? Como é que é no teu dia a dia? Eu queria que vocês duas falassem essa mesma pergunta. Fala aí, Luísa, até porque eu quero saber se as pessoas sabem o que é um óleo essencial, porque a gente precisa também dizer para as pessoas o que é um óleo essencial. Diz aí, Luísa. Antes da pandemia, sabe, Ula? Eu ia para os clubes de corrida e levava, geralmente, meu hortelã-pimenta, né? Sempre gostei de levar e levava o Deep Blue também, né? Assim que se alguma coisa, passava ali na perna, na panturrilha, massa. E sempre dava o pessoal. E também o brief para respiração. E que a gente sempre percebia é que, assim, respirando melhor, você desenvolve melhor. Sempre. É impressionante. E muitas vezes é impressionante como você termina seu treino e não tem a fadiga. Você termina o treino, principalmente assim. Existem dois tipos de treino. Existe o treino que você vai correr assim, moderadamente, num pace só. Pace é a velocidade. Num pace só. No mesmo ritmo. No mesmo ritmo, exatamente.
E existe aquele que é o regenerativo, quando você faz os longões, quando você volta, é o regenerativo, que daí você vai devagar, no seu ritmo. E existe também como é que a minha preparadora física chamava? Chama o SAMU. Chamou o SAMU? Então, tá legal. Que são aqueles treinos. Você corre, né? Aí depois, como é que chama, Thaís, aquele treino? Intervalado. Intervalado, exatamente. Aí você passa 2 minutos, dando o máximo, o pique, depois você... O relógio apita, né? Esse reloginho aqui, né? O meu tom-tom, ele apita, aí você volta de novo. Aí depois, de novo, apita de novo, aí você... De novo, entendeu? Aí você faz intercalado. Você vai fazer 10 minutos correndo no pace de 5, aí tem um intervalo que você vai correr moderadamente e depois você volta de novo para o ritmo, né? Como é que chama esse treino, Thaís? Está na ponta da língua e Lívia mandava a gente fazer direto. Para criar resistência. Fartlek, né? Fartlek, isso. Bendito Fartlek. Quando dizia Fartlek, eu dizia, pronto, vou começar a infartar agora. Porque o negócio não era bom, juro por Deus. A gente gostava de correr, mas dia de Fartlek, ninguém gostava de ir para o clube de corrida. Mas sempre que a gente utilizava os óleos essenciais, aí no finalzinho, né, a gente muita gente comprava os óleos essenciais e muita gente dizia assim, Luísa, trouxe o seu, esqueci o meu. As pessoas já estavam se acostumando a usar os óleos essenciais antes da corrida. E aí, né, é notório que todo atleta que pinga 2 gotinhas do hortelã-pimenta antes de começar o treino, tanto desenvolve melhor, quanto quando termina, a fadiga é bem menor. Agora você tá. Interessante. Inclusive, a gente já sabe que os atletas profissionais de todos os esportes já começaram a usar, né? E, inclusive, os atletas de futebol, né? Já usam ele direto, principalmente o peppermint, né? É bem interessante. Mas as pessoas perguntam o que é o óleo essencial, Luísa? As pessoas perguntam, sim. Muitas pessoas confundem óleo essencial com essência, né? Muitos. E com óleo comum, né? E com óleo comum. Com óleo vegetal. E com óleo vegetal. E muitos deles, assim, eles acham que é aquele mesmo óleo essencial que você compra na casa de produtos naturais, né? Hoje, a gente tem um conhecimento bem melhor de falar para as pessoas que é diferente. E é assim, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela usava o hortelã-pimenta, que ela comprava na Blumar. Blumar é uma loja de produtos naturais aqui em Aracaju. Quando eu mostrei para ela o da Doterra, aí ela disse, poxa, é uma diferença grande. Assim, exatamente, é uma diferença muito grande. Então, muito, sempre, quando alguém disser para você, eu uso óleo essencial, eu compro o meu óleo essencial de lavanda na casa não sei da onde, Você pode, sem medo nenhum, dizer assim, uso da Doterra para você ver a diferença. Olha, é isso que eu sempre digo, gente. Tem muita gente hoje falando, certo? Tem muita gente hoje falando, começando a prestar atenção nos óleos essenciais, mas ninguém ainda diferencia os óleos essenciais, né? Então, todo mundo acha que quando a gente fala de óleo essencial é tudo a mesma coisa, e não é a mesma coisa, né? Até porque existem óleos misturados no mercado, que são óleos essenciais que todo mundo diz puro e orgânico, tá? Mas tem mistura sintética até a partir da própria forma de extração. Então, todo mundo tem que prestar atenção nisso. Existem óleos essenciais puros com testes, tá? Que é o caso da Doterra. Existem essências. Então, os 3 são diferentes. Fala aí, Emília, um pouquinho dessa diferença de cada um deles. Eu estava querendo perguntar aqui às meninas, né? Eu vou falar. Como é que elas fazem a apresentação? Porque chegar aqui, inalar um óleo essencial da Doterra é diferente de inalar um óleo essencial de outra marca, né? Porque o óleo essencial da Doterra, ele passa por vários testes, ele tem um certificado de pureza de garantia.
Então, é um óleo essencial mais cuidadoso, que tem todo um cuidado para chegar aos lares das famílias, né? Isso. Então, normalmente, todo mundo que é cliente meu, paciente meu, principalmente no meu consultório, eu utilizo óleo essencial, né? Agora, em específico, os da doTERRA. Antes eu usava outras linhas, outras marcas, né? Até conhecer doTERRA. Mas, a princípio, então, eu comecei a usar a linha da doTERRA em Luísa, para poder ver e começar a sentir, ver realmente o que era. Então, quando eu conheci a doTERRA, ela estava chegando aqui, então o material era todo em inglês, e a pessoa que me apresentou não sabia explicar. Então, assim, era tudo muito novo, principalmente para a pessoa que estava me apresentando, então eu fiquei muito insegura. Aí eu disse, aí assim, a gente tem um pouquinho de conhecimento, a pessoa começou a se contradizer em algumas coisas, aí eu fiquei meio assim, né? Eu disse, se não, preciso conhecer melhor para poder atender, para poder usar nos meus pacientes, né? E aí, né, há 2 anos atrás, aí foi quando Luísa entrou na doTERRA. Eu já usava assim, esporadicamente, e aí foi quando Luísa disse que entrou na doTERRA, e eu disse, então vamos usar eles. E aí sim, aí eu consegui ter e ver o resultado, e ver o quão é diferente o resultado dessa marca para comparado às outras linhas que eu utilizava. Então, hoje, sempre fiz uso de óleos essenciais, né? Meus pacientes, quando perguntam, quando questionam, eles sabem que eu utilizo óleo essencial e explico a diferença de cada um deles, explico o que é um óleo carreador, explico o que é um óleo essencial, o que é uma essência, e dessas diferenças, né, da diversidade que a gente tem, e que é algo assim, que não faz parte da nossa cultura, nós que somos ocidentais, né, isso faz mais parte E isso está chegando agora para a gente. Então, para muita gente, isso ainda é uma novidade, é algo que aí você fala, óleo, acha que tanto que e foi esses dias eu levei para minha prima conhecer ela. Eu já ouvi falar desses óleozinhos aí. Que eu tenho uma menina que é a menina dos óleozinhos, não sei quem, que eu vejo agora todo mundo falando desse óleo, desse óleo, desse óleo. Eu disse, mas você tem que saber qual é o óleo, né? Não é todo mundo que vende óleo essencial, porque agora tá todo mundo, é o óleozinho, o óleozinho. E aí a gente tem que realmente explicar para a pessoa ter um mínimo de conhecimento. Eu digo que é como pessoa que gosta de café. E aí eu tiro assim, por minha mãe. Eu não sou muito fã de café, mas minha mãe gosta de café. E eu vejo que ela sempre compra na mesma marca. Já passou por várias, mas aí ela, não, é esse. Então, às vezes as pessoas acham, tudo é óleo. Tá, pode ser óleo, mas você tem que ver a forma de extração, a forma de armazenamento, os testes que são feitos, a qualidade do produto. Então, eu acho que pessoas que gostam de café tem essa comparação e vai ver onde foi plantado, que safra saiu de onde, que quantos testes passaram. Isso, eu acho que a gente tem que seguir mais ou menos, tenho certeza que a gente tem que seguir essa linha para a gente poder saber fazer um bom uso e se beneficiar da melhor forma possível, né? E a partir do momento que a gente começa a aprender e a entender, quando você tem o primeiro contato, você entende o que é, então você vai saber o que vai acontecer no seu organismo. E aí você vai ficar mais atento para as pequenas diferenças, para as mudanças que ocorrem no seu organismo. Porque às vezes, em algumas pessoas, como o Lula disse, em cada pessoa ela vai ter uma reação. E às vezes são reações sutis. Às vezes você começa a fazer o uso de para uma coisa, mas ele começa a melhorar outras coisas. mas eu não estava pensando isso. Se você não estiver atento, se você não tiver a consciência corporal, que é algo também que eu trabalho dentro da minha linha, junto com os meus alunos, meus pacientes, você ter consciência do que está acontecendo, né? E aí você poder fazer a adequação. Porque, por exemplo, lavanda, tem pessoas que usam lavanda e dormem, outras ficam elétricas. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes para poder fazer as adequações, né?
E é uma das nossas funções enquanto aromaterapeutas, enquanto consultores de bem-estar, né? E a gente está sempre fazendo estudos, treinamentos, essas coisas. Mas, assim, os meus particularmente, sabem, eu sempre uso. E agora, a depender do caso, não, é só fazer a combinação de quais eu tenho. Eu já tenho, assim, quando eu vou fazer algum atendimento, eu tenho uma malinha, que eu já vou com todos os olhos aqui para poder fazer um atendimento. Aí tem uma ventosa que eu levo junto, então, para onde eu vou, a malinha de primeiro socorro está aqui. Agora, Emília, eu vou falar uma coisa para você que foi do começo, né? Bem no começo mesmo. Há 2 anos atrás, quando eu fui apresentada aos óleos essenciais, eu não sabia o que era, eu só sabia que eu tinha lúpus, e eu sabia que eu ficava toda inflamada e toda dolorida e toda cheia de coisa. E tinha dia, Ula, que eu vou dizer uma coisa para você. Eu deitava 6 horas da noite e levantava 6 horas do dia seguinte. Me queimando de febre. Sério. Me queimando de febre. Às vezes as pessoas olham para mim e falam bem assim, você não parece ter lúpus. Mas Thaís sabe quantas vezes eu me levantei da maca dela sem conseguir ficar em pé. Gente, porque eu sou muito teimosa. A teimosia em pessoa se chama Luísa Duarte. Eu sou extremamente teimosa. Isso aqui é uma bicicleta, eu também pedalo. Sem poder mais pedalo. Falta só aprender a nadar, mas eu vou aprender. Eu não sei em que parte da minha vida, mas eu vou aprender. Nosso objetivo é triatlo. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo assim, muitas vezes eu fico vencida pelo meu físico. É uma dor, Emília, é uma dor, Ula, tão grande que eu não fechava a mão. Não fechava a minha mão. É uma dor tão grande que eu não conseguia me abaixar. Até hoje, vocês acreditem, eu não dobro as pernas. Eu não dobro o joelho como uma pessoa normal. Eu não consigo dobrar. Thaís sabe o quanto é difícil fazer um alongamento nas minhas pernetas. Não, ela sobe em cima da mesmo. Coloca para cima, coloca para o lado, coloca para o outro. Aí eu digo a ela que eu amo, adoro ela, mas tudo bem, mentira, viu? Porque eu só não chamo ela de santa, mas o resto, nós estamos ali só nós duas juntas. Mas aí é isso, é uma dor tão grande, que mas assim, como eu posso falar para você, Emília, quando eu tomei o OnGuard, 15 dias, eu disse, gente, eu tô outra pessoa. E orégano nos pés, né? Exatamente. Eu me senti uma outra Luísa. Eu disse, eu posso tudo. Eu fiz igual aquele menino, eu posso voar, vou pular da janela, é agora. Entendeu? Então é possível. Qualquer pessoa que nunca tenha tido contato com óleo essencial, quando ele começa a usar, vai uma semana, Emília. Vai uma semana, Ula. Ele vai dizer para você, gente, tem alguma coisa errada, eu estou diferente. Tem alguma coisa errada. É isso. É verdade. E assim, é incrível. Eu gostei de uma coisa que Thaís falou agora, é bem interessante, eu falo isso muito também para os meus pacientes, é a consciência corporal, tá? É você reconhecer o corpo e a gente lembrar que o corpo precisa ser tratado, tá? E os óleos essenciais, eles vão tratar o corpo físico e o emocional. Então, o óleo essencial é um acolhimento. Ele não é só um tratamento, ele é um acolhimento para o nosso corpo. E o nosso corpo é a única coisa que a gente não pode deixar em casa, não pode sair e deixar em casa. Tá? Então, a gente precisa acolher o nosso corpo. E o óleo essencial é a energia que vai dar, é o remédio, a energia vital que vai dar sustentação do nosso corpo. Então, use um óleo essencial. Se você não souber o que é um óleo essencial, tá? Procure alguma pessoa que está aqui, que lhe convidou. O óleo essencial é vida, gente. A planta, a gente extrai o óleo essencial da planta, que é um sistema imunológico que protege ela dos agressores. Então, como ela tem a mesma identidade digital nossa, quando ela entra no nosso corpo, ele reconhece o nosso corpo e sai fazendo tudo o que precisa dentro do nosso corpo. Então, isso é muito bonito, tá? Então, é uma doação da planta, da natureza, tá? Uma doação de Deus para a gente, para cuidar do nosso corpo, que a gente tantas vezes esquece.
Tá? Então, isso é muito importante. Você vê Luísa se superando todos os seus desafios de saúde com os óleos essenciais, porque eles foram feitos para isso, para nos ajudar a criar toda a nossa história, essa história de desafios, de problemas de saúde. Então, os óleos essenciais estão aqui para nos acolher. E quando o Thaís falou isso, eu digo, olha, é uma coisa muito importante isso. Muitas pessoas não sabem. E o óleo essencial da doTERRA, gente, ele é 100% puro. Ele é muito mais do que 100% puro, muito mais do que orgânico, tá? Porque os óleos essenciais da doTERRA, eles são além de ser feitos vários testes, mais de 50 testes, tá? Para realmente garantir a pureza e a identidade. Gente, todo óleo essencial tem uma identidade. Vocês sabiam disso? A identidade de um óleo essencial é exatamente o composto químico dela. Aquele óleo essencial ele tem que ter o mesmo composto químico todas as vezes que ele fizer o teste. Mas existe óleo essencial aqui no mercado que nem sequer sabe o que é uma cromatografia gasosa. Como é que um óleo essencial, um vidrinho desse pode se dizer que tem um óleo essencial lá dentro? Né? Então, se não fez teste, a gente não sabe se ela tem a identidade dela é realmente aquela que deveria ser. Quer dizer, Ula é Ula mesmo, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, toda vez que a gente for escolher um óleo essencial, a gente precisa prestar atenção o que é que vem naquele vidrinho. A doTERRA, ela já direcionou para não ir para uma loja, exatamente para que a gente tenha aqui, a gente possa estar reunidos aqui, compartilhando esse conhecimento, compartilhando experiências, e você entenda o que é um óleo essencial. Porque se você vai ali numa loja e você vai dizer, eu quero um óleo essencial que me dê energia, ele vai lhe dar você não vai saber de onde veio a planta, não sabe se ele é de um solo virgem, não sabe de que país é, porque a origem da planta ela é muito importante. Se você tirar o óleo essencial da origem, do local onde ela é originado, ela tem muito mais potência, vitamina, proteína, tem tudo ali. Porque o solo, ele é exatamente propício para a planta, para aquele nascimento daquela planta com total potência. Então, a doTERRA tem isso tudo. Tá? Então, você vai precisar saber disso tudo. E aqui com a gente te dá esse suporte. Tá? A doTERRA prepara a gente, prepara a mim, prepara a Luísa, a Thaís, a Emília, para dar esse suporte. Então, isso é muito bonito. Quando a gente for indicar um óleo essencial, procurar um óleo essencial, a gente tem que prestar atenção nisso tudo. Não é isso mesmo, Thaís? Você que é a profissional e passa para os seus pacientes, você diz isso tudo? Sim, então, e sem falar que quando às vezes a gente vai comprar, a pessoa aí chega, eu quero um óleo essencial para fazer dormir. Aí a pessoa nas grandes lojas normalmente vai e entrega uma lavanda. E aí não tem o efeito esperado. E aí acha que todo e qualquer óleo essencial, porque é lavanda, porque veio exatamente daquela planta, é tudo igual e não faz efeito. Aí é que está a diferença e um dos motivos pelo qual essa linha não está nas grandes lojas. E sim, a venda é feita de forma tão pessoal, para que a gente consiga fazer esse ajuste, né? Para que a gente entenda um pouquinho do emocional, da fisiologia, do que é aquele ser que a gente está apresentando, o óleo, e fazer as adequações que são necessárias para poder atingir o objetivo, porque quem adquire quer o resultado, não é? E qual é a nossa função? É fazer a intermediação do produto com o resultado. Então, eu preciso ter o conhecimento, que a doTERRA tem várias plataformas, tem vários meios, né, da gente adquirir esse conhecimento e e desenvolver esse nosso raciocínio clínico, né? Então, qualquer pessoa dentro da empresa pode desenvolver esse raciocínio clínico para poder atender melhor o seu cliente, o seu paciente, né? E uma coisa o que foi que eu ia dizer, menina? Você falou uma coisa aí fugiu o nome. Da consciência corporal, né? E aí, eu sempre digo também que quando a pessoa tem uma consciência corporal, ela se consulta até melhor no médico, né? Que aí você chega no médico e diz, doutor, tô com uma dor. E o médico vai perguntar, dor onde? É uma dor aqui no peito.
mas dor no peito onde? Dor no peito, peito, estrutura muscular, peito lá no coração, peito... Como é essa dor? É uma dor fina? É uma dor mais densa? A gente tem que saber. Eu dou aula em escola também, e aí eu sempre digo isso aos meus alunos, eles ficam, gente, como assim? A gente precisa saber, conhecer o mínimo do nosso corpo e ter essa consciência para poder diferenciar uma dor, para poder diferenciar um sentimento, uma emoção, e aí a gente consegue fazer e realinhar, ter um controle melhor do ser, né? Porque a gente trabalha o ser como um todo, né? Eu não gosto, apesar de ser profissional da área de educação física, eu não enxergo só músculos, ossos, essas coisas, não. Eu sempre preciso trabalhar. Não adianta eu querer passar um dia que, por exemplo, a Luísa, eu vejo que ela está em crise, ela não está muito bem, não dorme bem, essas coisas todas, está com um fator emocional meio abalado. Eu disse, não, mas hoje o treino é para você chamar a SAMU para morrer. Eu vou fazer isso? Eu, Thaís, não faço. Eu disse, não, vamos readequar. Eu sou uma pessoa muito flexível, então vamos readequar. Lá no meu consultório, quem chega, eu sempre tenho, eu já sei quem é que vem, então, no momento eu preparo um sprayzinho, né, um aromatizadorzinho, já com os olhos da doTERRA agora, para poder essa pessoa, como você falou, do acolhimento, para essa pessoa já ser acolhida. Então, desde o momento em que ela entra, para sentir um cheirinho do ambiente, eu já pingo algumas gotinhas sabendo que é para aquela pessoa, que eu já sei mais ou menos o que ela precisa. E aí, quando precisa, eu faço um escalda-pés. E aí, nessa conversa, a gente começa a perguntar como é que você tá, a pessoa começa a dizer, e se é uma pessoa que tem mais dificuldade de falar com essa inalação involuntária, né, que a pessoa faz, que eu coloco lá o sprayzinho e a pessoa só sente um aroma agradável. Mas eu, enquanto terapeuta, já fiz de forma consciente para começar a trabalhar o emocional daquela pessoa para que ela tenha um resultado final, né? Então, a gente não trabalha só o físico, a gente trabalha também o emocional, né? Sem falar nos benefícios também que a gente tem dos óleos essenciais para trabalhar a parte metabólica, né? Que a gente tem como dar uma melhorada, uma ativada nesse sistema metabólico para a gente também obter grandes resultados. Exatamente. Emília, tem mais alguma pergunta? Que a gente já está indo para o final da live, gente. Já tem quase 1 hora que a gente está aqui conversando e eu nem percebi. Não, eu não tenho mais pergunta. Eu estava até falando ali quando a Thaís estava falando que prepara um óleo, né, para cada pessoa, que falando do peppermint, né? O meu pai cheira peppermint, Thaís, e relaxa, dorme. Olha que interessante, né? Eu O também. efeito Tá vendo? e outros não, né? O Paulinho também, se eu não me engano, é a lavanda que ele cheira e ele acorda. De organismo para organismo, né? E agradecer a vocês por essa noite maravilhosa. Vocês compartilhando aí as experiências, compartilhando aí os conhecimentos conosco e com nossos convidados. Exatamente. Gente, essa live de hoje é uma live de uma série, tá? Quem chegou depois, vou falar, que eu já falei no início, uma série que se chama Bate-Papo Essencial, que eu e Emília, nós entrevistamos os profissionais e para saber como eles usam os óleos essenciais na profissão. A gente já fez com dentista, a gente já fez com médico, a gente já fez com fisioterapeuta, tá? A gente já fez, agora fazendo com a corrida, a gente já é 1 mês de live. A próxima live nós faremos com uma dona de uma clínica de estética, como é que ela usa na parte estética, então vai ser muito legal, vai ser sábado. Quem quiser, já está todo convidado. Tá? Mas, além de tudo, eu e Emília, nós participamos e a Luísa também, nós participamos de um clube chamado Clube Diamond. Tá? Então, quem participou dessa live, recebeu esse conhecimento e quiser fazer parte da nossa equipe, tá? A gente tem um apoio incrível aqui, a gente tem um suporte para vocês. A gente tem grupos, a gente tem treinamentos, a gente tem lives, a gente tem conversa, bate-papo. Amanhã a gente tem um treinamento massa, tá? Sobre óleos essenciais na gravidez também. Então, esses treinamentos pelo Clube Diamond, quem quiser participar, quem quiser se cadastrar, se tornar um membro da doTERRA a partir de agora, vai ter
alguns benefícios. Diz lá, Emília, os benefícios que vai ter. Você vai conseguir comprar, adquirir um kit com 10 óleos pelo link específico da pessoa que te convidou para essa reunião. Vai conseguir também participar de nossas mentorias, de nossos bate-papos, de nossas aulas. Daqui a pouco, às 8h20, vai estar tendo uma aula sobre os óleos essenciais do seu kit, que você vai adquirir com a Fernanda. E a gente dá todo o suporte, fora que você vai receber um brinde, que é um óleo essencial maravilhoso, né? A gente diz que se Jesus tivesse nascido no Brasil, ele com certeza teria recebido o óleo essencial de Copaíba, né? Cadastros a partir de 100 pontos ganham um óleo essencial de 5 ml de Copaíba. E cadastros a partir de 400 pontos, você vai ganhar um On Guard, o queridinho da Luísa, com o Copaíba. O On Guard vai ser de 15. Olha que maravilha, só nesse mês de agosto. Então, você aproveita essa promoção e procura a pessoa que te convidou para assistir esse bate-papo maravilhoso. Gente, Luísa, por favor, se despeça. Agradeço muito a você. Pode se despedir. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Ula, Emília, muito obrigada pelo convite, pessoal. Thaís, muito obrigada por estar sempre comigo. Sempre. Estamos juntas. E vocês, pessoal, pode contar no mínimo para sempre comigo. Beijo no coração de vocês. Gratidão, Luísa. Thaís, gratidão. Por favor, se despeça do pessoal. Quero agradecer a todos vocês, agradecer pelo convite, para as pessoas que estiveram aqui, ouvindo um pouquinho. E quero me despedir deixando uma recapitulação e umas dicas de como você que quer... Eu ainda não faço atividade física, quero me tornar uma maratonista. Então, você vai procurar um profissional da área, certo? Para poder lhe indicar nessa parte física, e nós estaremos aqui para lhe indicar a parte aromática, certo? Mas desde já digo que sempre pré-treino, antes e depois do treino, você use sempre, são os óleos dos atletas, né? Peppermint, Deep Blue e Brief. Sem esses três, e a gente pode ainda acrescentar um lavanda para poder dar uma equilibrada melhor para as pessoas que ficam mais ansiosas, né? Eu ainda acrescento aí um laranja, Wild Orange, para você ficar Sim. com um corpo incrível antes né? Além de relaxar, ainda fica com criatividade. Haja endorfina. Pois então assim, ainda a endorfina vai lá para cima com laranja. E aí, então, comece a fazer essa utilização desses óleos, e aí... no dia que, poxa, não tô afim hoje de fazer minha atividade, de correr, pode pegar essa dica excelente de Ula, de pegar um laranja e você olha daqui a pouco, opa, preciso ir, certo? A gente tá aqui para poder fazer a adequação que você não sei por onde começar. A gente vai lhe indicar a melhor forma para você poder ter uma prática de atividade física saudável, sem a preocupação de estar virgem. No outro dia eu não vou conseguir levantar da cama, levantar meu braço. Nós agora temos sim uma solução para isso, certo? De forma 100% natural, muito prazerosa, muito gostosa de se praticar e de se utilizar, certo? Então, quero agradecer, né, e dizer que estou sempre à disposição de vocês, certo? Gratidão, Thaís. Eu gosto sempre de frisar isso, que o óleo essencial é para todos, tá? Não é só para o atleta, ou é só para o sedentário, é para todos. O que você precisar, o óleo essencial está aqui disponível para você. E nós, o time todo, da Dutec, somos os profissionais que nós cuidamos e damos tempo, estamos estudando e pesquisando todo dia para levar conhecimento para você, tá? E a gente está aqui disposto, o que precisar. O que vocês precisarem, a gente está ajudando, a gente está direcionando, tá certo? Então, conte conosco. É para todos. Para todos. É para todos. É tanto que meu menino pratica, né, atividade física, ele faz, e tem dias que, às vezes, a criança está ali, né?
Pode sim utilizar nas crianças, né? A gente dá uma diluidazinha e aí o menino faz e estuda e faz a atividade, que às vezes é tanta atividade que tem na escola. É para todos mesmo. Óleo essencial é para tudo que você imaginar. O óleo essencial da Duterra, ele é altamente potente, mas ele é altamente seguro, tá? Venha conversar com a gente, o que vocês tiverem dúvida, converse conosco, tá? O time está aqui, a gente pesquisa, olha, o óleo essencial, cada dia a gente aprende mais e mais e mais, tá? Então, a gente está aqui para direcionar vocês. O que vocês precisarem, conte conosco. Amanhã, como eu já disse, tem aulão de grávidas, para grávidas e para recém-nascidos. Temos no sábado aula para uma live também para as pessoas da parte de estética, tá? Então vem conosco, toda semana tem muita coisa boa, muita novidade esperando vocês, viu? E óleo essencial é vida, já disse. E amo vocês, contem conosco, viu, gente? Obrigada.